Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Essa vai ser, então, nossa segunda aula sobre lógica, né? Que nós iniciamos no vídeo anterior. No vídeo anterior, nós estabelecemos algumas nomenclaturas e alguns axiomas, né, da lógica, né? Lembrando que os axiomas da lógica são que uma proposição só é igual a ela mesma. Toda proposição pode ser classificada como verdadeira ou falsa, mas não ambas, né? Não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E, finalmente, toda proposição é classificada como verdadeira ou falsa e não há uma terceira via, não há uma terceira possibilidade. Tá? Então, esses são os três axiomas que norteiam toda a lógica. Né? Então, a base da lógica são esses três axiomas. Os objetos de estudo, o que se estuda na lógica, são as proposições, né? Lembrando que uma proposição é um aglomerado, são sentenças que a gente chama de sentenças declarativas, ou seja, aquelas que dizem alguma coisa, exprimem um fato ou algum juízo, né? Essas são, então, os objetos de estudo da lógica. Tentando fazer um paralelo aqui com a aritmética, né? Na aritmética, os objetos de estudo da aritmética são os números, né? Então, na lógica, os objetos de estudo são as proposições, tá certo? Bom, existe um cálculo, existe uma espécie de cálculo que a gente chama de cálculo proposicional, tá? E o que é isso? Isso basicamente é, é, basicamente quer dizer o seguinte: a partir de proposições, nós vamos criar proposições. Lembrando que nós temos 6 conectivos lógicos que podem ser usados para criar proposições a partir de proposições conhecidas. Tá? Muito bem. Cada proposição conhecida tem um certo valor lógico. Ou ela é verdadeira ou é falsa, e nunca ambos, e não há uma terceira via. Né? Toda proposição, verdadeira ou falsa. Uma das duas. Quando você usa um conectivo lógico e obtém uma nova proposição, essa nova proposição você quer fazer a análise se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Agora, perceba que a veracidade ou a falsidade da nova proposição, ela depende da veracidade ou da falsidade das proposições originais e do conectivo que você usou. Se você, se você usa diferentes conectivos, é de se imaginar que a proposição criada ela vai ter valor lógico distinto se você usa um conectivo ou se você usa outro conectivo. Isso é uma coisa de se imaginar, né? Uma coisa natural isso, de pensar isso. E é exatamente o que acontece. Né? Isso, fazer o estudo do valor lógico das proposições, isso é o que a gente chama de cálculo proposicional. Ou seja, então nós vamos querer estudar o cálculo, queremos estudar quando que certas proposições são verdadeiras ou são falsas. Tá? Essa é a base da lógica. Essa é a base da lógica. Né? Essa é a base do cálculo proposicional. Tudo bem? Então é basicamente isso que nós queremos fazer. É claro que nós queremos fazer o nosso estudo da forma mais abstrata possível. Por quê? Porque é o seguinte, vamos pensar na aritmética, vamos pensar com números. Pensa comigo, não importa se você vai somar, se você tem 3 maçãs, colhe mais 7 maçãs, ao final você olha para sua cesta, você tem 10 maçãs. Se você tem numa cesta 3 ameixas, você colhe mais 7 ameixas, no final do dia você tem 10 ameixas. Observe que o resultado não mudou. O que muda é o tipo de fruta. Mas isso não importa. Se você tem R$ 3 na sua carteira,
você acha R$ 7 na rua, você vai ter R$ 10 no final do dia. Não é verdade? Então perceba que os números na aritmética, eles são tratados de maneira completamente abstrata. Aliás, número é a abstração de quantidades, de certas quantidades. É basicamente isso, né? Por que essa abstração ela é importante e por que ela é interessante? Pensando em números ainda, né? Porque é o seguinte, qualquer cálculo que você fizer não depende do objeto. Já pensou se os cálculos dependessem do objeto? Se dependesse do objeto, seria uma loucura. Por quê? Porque imagina uma viagem espacial, por exemplo. Se depende do objeto, então mandar um foguete para a Lua, mandar um foguete para o espaço, os cálculos, a forma de se programar o computador seria completamente diferente. Imagina um supermercado. Isso seria uma loucura. Seria uma loucura, né? Porque para você somar pacotes de arroz, você faz de um jeito. Para somar pacotes de feijão, seria de outro jeito. Isso seria louco, né? Então, essa abstração que o ser humano conseguiu, essa abstração dos números, quer dizer, pegar quantidades e abstrair ela, isso aí mudou a história. E nós queremos fazer exatamente a mesma coisa com proposições. Então, por exemplo, se você conecta duas proposições com o conectivo lógico E, por exemplo, se as duas proposições originais forem verdadeiras, o que você espera é que a proposição final seja verdadeira também. Como, por exemplo, vou te dar um exemplo. O meu nome é Laerte, essa é uma proposição verdadeira. Eu trabalho na UEM, essa é uma proposição verdadeira. Se eu disser assim, meu nome é Laerte e trabalho na UEM, o que você espera é que essa proposição, essa nova proposição, essa composta, ela seja verdadeira, porque as duas originais são verdadeiras. Certo? Agora, se eu disser para você assim, olha, eu nasci no Rio Grande do Sul, tá? Eu nasci no Rio Grande do Sul, essa é uma proposição verdadeira. E hoje eu moro no Paraná, essa também é uma proposição verdadeira. O que você espera? Você espera que eu nasci no Rio Grande do Sul e hoje moro no Paraná? Você espera que essa proposição composta ela também seja verdadeira. Certo? Ou seja, não importa quais forem as proposições, se você conecta duas proposições verdadeiras usando o conectivo E, a proposição composta oriunda disso, ela continua sendo verdadeira, independente de quem é a proposição. Isso é o estudo, isso é o cálculo proposicional. Não importa a natureza da proposição, não importa a proposição em si. O que importa é o valor lógico dela e o conectivo que você está utilizando para montar novas proposições. Certo? Espero que isso tenha ficado claro. Então, nós vamos tratar as proposições de maneira totalmente abstrata. Nós não vamos fazer juízo sobre elas. Nós não vamos julgar se uma proposição é verdadeira ou se ela é falsa. Se alguém disser para a gente, olha, o céu é verde, se alguém disser para nós, o céu é verde, e ele fala, isso é uma verdade, nós vamos tratar ela como uma proposição verdadeira. Independente se eu olhar para o céu e ver o céu vermelho. Tudo bem? Isso tem que ficar muito claro aqui com vocês. Tá? A lógica não faz juízo de valor sobre uma proposição. Ela só estuda o valor lógico dela a partir da veracidade ou da falsidade das proposições originais. Tudo bem? Bom, essa era a introdução que eu queria dar para vocês. Então vamos lá. Objetivo da aula, então, introduzir o cálculo proposicional. Como nós vimos no vídeo anterior, tem 6 expressões, como eu já falei, né? São 6 expressões que você pode utilizar para formar novas proposições a partir de proposições conhecidas. Eu vou lembrar que essas expressões são, primeiro, a expressão não, a expressão e, a expressão ou, se então, se e somente se, e ou. Tá? Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhada no vídeo anterior,
Lá a gente fala um pouco sobre isso. O vídeo anterior é a base, né, onde nós estipulamos notações e algumas nomenclaturas. Então, dê uma olhada lá. Essas 6 expressões, essas expressões, elas são chamadas de conectivos lógicos. E elas são chamadas de conectivos lógicos porque a partir de duas proposições, uma ou duas proposições, você usa essas expressões e você cria novas proposições, né? Então, lembra aquelas duas proposições que eu falei para você? Meu nome é Laerte, eu trabalho na UEM. Né? Quando você usa o conectivo e, o conectivo ou, por exemplo, você está conectando as duas proposições originais e você está criando uma nova proposição. Então, por isso que eles são chamados de conectivos lógicos. Essas expressões são chamadas de conectivos lógicos. Essas 6 expressões aqui. O que são operações? Vamos falar um pouco então sobre operações lógicas, né? Lembra? Pensa comigo, quando você descreve uma pessoa, um lugar, sei lá, um acontecimento, quando você conta alguma coisa para sua mãe, por exemplo, você está assistindo esse vídeo aqui, você está assistindo esse vídeo meu, né? Aí ela te pergunta assim, como é que foi o vídeo lá? Daí você vai descrever como é que foi o vídeo. Tá? Quando você faz isso, quando você faz essa descrição, ou quando você descreve um objeto, qualquer coisa, né? O que você está fazendo? Você está usando operações, você está operando proposições de uma maneira semelhante ao que você faz com os números. Quer ver um exemplo? Olha só. Eu vou descrever, vou dar a descrição de uma pessoa. Maria é uma das muitas moradoras de rua na cidade de São Paulo. Então, essa é uma informação. Né? Ou seja, da Maria você já tem uma informação. Várias informações, inclusive. Uma delas é que ela é moradora de rua e a outra é que ela é uma moradora de rua de São Paulo. Tá? A sua pele clara e seus cabelos lisos destacam um sorriso tímido e tristonho. Ou seja, aqui tem várias características dessa pessoa. Então, é de novo uma descrição de como é que é essa pessoa. A pele é clara e os cabelos são lisos. Você até consegue começar a imaginar como é que é essa pessoa. Né? O sorriso dela é tímido e tristonho. Ou seja, é tímido e tem uma certa tristeza. Maria representa um brasileiro que perdeu sua identidade e sua cidadania. Ela não se lembra de onde veio, nem quando nasceu. Isso está dando isso está dando informações sobre a pessoa. Né? Ela não lembra a origem e nem da família. Maria é simplesmente mais uma Maria. Não tem teto e não tem documento. Tem apenas nada. Então percebe o tanto de conectivos que nós estamos utilizando aqui, especialmente o E. Estamos usando várias vezes o conectivo E para dar informações sobre a Maria. Tá certo? Essas coisas, isso é o que a gente chama de fazer operações sobre as proposições. Tá certo? Usando os conectivos. Usando os conectivos lógicos. Tudo bem? Outro exemplo. Aqui nós estamos dizendo o que significa cidadão. Está escrito aqui: cidadão é aquele que se identifica culturalmente como parte de um território e usufrui dos direitos e cumpre os deveres estabelecidos por lei. Então, muito bem. Cidadão é isso. Está dado aqui. Está definido. Tá? Então, se alguém perguntar para você o que é um cidadão, está aqui a definição de cidadão. Para a pessoa que escreveu isso, para a pessoa que escreveu essa definição aqui. Tá? Lembra que lógica não faz juízo de valor sobre as coisas? Sobre as proposições? Então, eu não estou julgando aqui se essa definição é boa ou se ela não é boa, se ela é completa ou incompleta. Estou dizendo, cidadão é isso, está definido. Está assim. Está definido dessa forma. Muito bem. E estabelecido essa definição de cidadão, você pode dizer o seguinte: portanto, se conhecemos os nossos direitos e deveres, então podemos participar da vida da nossa nação. Podemos lutar por justiça e eleger representantes que estão realmente interessados pelas causas nacionais. Ou seja, a partir de uma definição, a partir dessa definição, eu posso tirar conclusões. Certo? Essas conclusões, a pessoa que escreveu o texto, tirou essas conclusões a partir daquela definição que ela teve. Se você muda a definição, provavelmente você vai mudar também as suas conclusões. Tudo bem?
Então, esses são modelos, são dois exemplos de como é que você pode operar proposições, você opera proposições e cria novas proposições. Você cria uma proposição complexa, ou não é complexa, mas é composta, né? Composta, essa daqui, essa proposição aqui, por exemplo, se você olhar ela como um todo, ela é uma proposição, tá certo? Ela é uma proposição composta, ela é super composta, porque ela tem várias proposições simples, né? Então, o que vem a ser uma operação lógica? Uma operação lógica é uma operação realizada sobre proposições. Ou seja, é uma forma de você obter proposições a partir de proposições conhecidas. Na aritmética, eu vou sempre que possível fazer um paralelo com a aritmética. Tá? A aritmética, quando eu penso em aritmética, eu sempre penso em números inteiros. Tá? Eu sempre vou pensar em números inteiros, tudo bem? Então, na aritmética, basicamente, você tem duas operações. Sempre números inteiros, tá? Uma delas é a adição, é o nome que se dá a uma operação. Uma das operações de números inteiros é chamada de adição. Você usa esse símbolo de cruz aqui para representar a adição. Então você não escreve assim 2 adição 3, você escreve 2, a cruzinha 3. Não é assim? Quando você faz essa operação, quando você realiza a operação, depois de realizada ela, você obtém um resultado. O resultado dessa operação de adição, você chama de soma. Então, quando a pessoa fala assim, soma 2 com 3, não é a soma com 2 com 3. Soma é o resultado da operação de adição de 2 com o 3. Tudo bem? Então, a adição de 2 e 3 resulta numa soma de 3, numa soma de 5. Tudo bem isso? Tá? Então, são coisas distintas. Uma coisa é a operação, outra coisa é o resultado. Você pode pensar em uma cirurgia, por exemplo. Você vai fazer uma cirurgia, o nome que você dá é cirurgia, a operação é a cirurgia. O resultado não é a cirurgia. Tá? O resultado é outra coisa. Aqui também. Tá? Aqui na matemática também é assim. A outra operação é a chamada multiplicação. Então, o nome que se dá à operação é multiplicação. O resultado de uma multiplicação de dois inteiros é o que a gente chama de produto. Né? Muito bem. Na lógica, você tem 6 operações fundamentais. Uma delas a gente chama de negação. Então perceba, a operação é uma coisa, o conectivo é outra. Não são coisas iguais. O conectivo que você usa para fazer uma negação é o conectivo não. Tudo bem? Então, uma coisa é o conectivo que você está usando. A outra coisa é a operação que você está realizando. Qual é a operação que você vai realizar? Você vai realizar a operação de negação. E da mesma forma que a adição, o símbolo é uma cruz, e na multiplicação o símbolo é esse negócio estranho aqui, né? Essa espécie de X, a negação também tem um símbolo na lógica, e é o símbolo de tio. E por que tio? Sabe, não. Então, o não tem um tio, não tem? Beleza. Então, a gente vai usar esse tio para designar a operação de negação. Certo? Se alguém falar assim, ó, faça a negação de, sei lá, eu sou brasileiro. Então, quando você vai fazer a operação de negação, você vai usar o conectivo não. Então, a negação da proposição original é não sou brasileiro. Tudo bem? Outra operação lógica é a conjunção. Qual é a conjunção? A gente denota a conjunção por esse símbolo aqui, esse chapéuzinho. Qual é o conectivo que você usa para fazer uma conjunção? A conjunção é via o conectivo e. Você tem a disjunção, que é essa espécie de símbolo de V aqui que você usa, e o conectivo que você usa para fazer a operação de disjunção é o ou. Tá? A condicional é essa flechinha aqui, da esquerda para a direita. Tá? O conectivo que você usa para a operação de condicional é o se e então. Se então. Tá? Você tem a bicondicional. A bicondicional é
uma setinha com uma flecha que vai e volta, por isso que ela é bi. Se a condicional é uma flecha da esquerda para a direita, a bicondicional é uma flecha dos dois sentidos, é bi, de dois lados. E a disjunção exclusiva, aí você usa esse chapéuzinho, esse V aqui, com um tracinho embaixo. Qual é o conectivo lógico que você usa aqui? Aqui nesse caso é ou. Tudo bem? Então, em cada operação lógica, você usa um conectivo diferente. Tudo bem? Beleza. Da mesma forma que na aritmética, a adição e a multiplicação elas são definidas via regras precisas, né? Tem regras precisas. Por que tem regras precisas para você fazer? Por que a adição e a multiplicação são definidas via regras precisas? Justamente porque essas regras elas têm que ser aplicadas no mundo inteiro. Então, se você vai somar $2 com $3, isso tem que dar $5. Se você pegar R$ 2 e somar com R$ 3, isso tem que dar R$ 5. Certo? A moeda muda, mas o resultado tem que ser o mesmo. Tá certo? Então, e para que isso seja uniforme no mundo inteiro, né, essas definições elas têm que ser precisas, elas não podem deixar margem para dúvida. Então, na aritmética, a adição e a multiplicação elas são definidas via essas regras precisas, e as 6 operações lógicas que nós definimos anteriormente, né, que negação, conjunção, disjunção, etc., 6 operações, elas também vão ser definidas de maneira precisa, via certas regras precisas, de uma forma de cálculo que a gente vai chamar de cálculo proposicional. Do jeito que a gente chama de aritmética, o estudo dos números inteiros, lá se chama de aritmética, aqui nós vamos chamar de cálculo proposicional. Podia ser outro nome. Nós optamos por esse nome aí. Tudo bem? Eu falo não como se eu tivesse poder de decisão. Isso daí é clássico, né? É clássico. Então, como eu já tinha dito antes, no cálculo proposicional, o objetivo é determinar se uma proposição composta é verdadeira ou falsa, a partir da sua veracidade, a partir da veracidade e da falsidade, né, das proposições simples que a compõem. Assim, o cálculo proposicional, isso eu já falei antes, o cálculo ele não se preocupa em julgar se uma proposição é verdadeira ou falsa, nem no sentido realístico. O que o cálculo proposicional se propõe a fazer é analisar a veracidade e a falsidade. Não no sentido realístico, mas no sentido das operações lógicas. Tá bom? Então, um exemplo, eu já tinha dito antes, se alguém chegar para você e falar assim, olha, o céu é azul, o céu é verde, é uma proposição verdadeira, você é um programador. Tá? Você é um lógico. Você está pensando logicamente. Alguém chega para você e fala o seguinte: você nunca viu o céu, suponho que você nunca tenha visto o céu. Alguém chega para você e fala assim: o céu é verde. Se alguém falar para você assim: o céu é verde, você é um lógico, tá fazendo cálculo proposicional, aquilo é uma verdade. Ele fala assim: e é verdade mesmo. O céu é verde, essa é uma verdade, pode assumir como verdade e faça todos os cálculos que você tem que fazer em cima dessa verdade. Tá certo? Para a lógica, isso é perfeitamente natural. Tá? Mesmo que no sentido realístico isso não tenha sentido. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer nos próximos vídeos? Tá? Nos próximos vídeos, nós vamos descrever e estudar minuciosamente, não tão minuciosamente assim, ainda não, né? Mas vamos definir, vamos dar as definições precisas de cada um daqueles 6 conectivos lógicos que eu acabei de passar para vocês. Então, nós vamos fazer isso um por um. Para cada um deles, para cada conectivo lógico, nós vamos gravar um vídeo separado, porque senão o vídeo fica muito grande. Observe que só essa introdução aqui já deu 25 minutos. Certo? Então, se eu colocasse no mesmo vídeo todos os 6 conectivos lógicos, ia ficar um vídeo muito grande. Então, nós vamos sempre tentar fazer assim. Tudo bem? Tentar fazer vídeos mais breves. Beleza? Bom,
As coisas importantes que tem que ficar desse vídeo no final do dia. O nome das operações, o que são operações, então, o que é uma operação lógica, isso é importante você saber. Quais são os conectivos lógicos e qual conectivo lógico você usa em cada uma das operações. Operações lógicas. Tudo bem? Outra coisa, nós não estamos interessados em julgar a veracidade ou não de certos fatos. Nós estamos querendo fazer cálculos. Outra coisa que nós queremos fazer aqui para frente, nós queremos dizer exatamente como você vai fazer as operações lógicas. Tá certo? Vamos dar regras para isso. Então, o que vem a ser uma negação? O que é a operação de negação? Na operação de negação, você pega uma proposição e fala assim, tá, qual é o valor lógico da nova proposição obtida por uma negação? Isso aqui nós vamos decidir. Ou seja, o que nós queremos? Nós queremos determinar qual é a tabela verdade de cada operação que nós falamos anteriormente. Cada uma das 6 operações. Esse é o grande objetivo daqui para frente. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado até aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.